Boa tarde, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Como que vocês estão? Está tudo bem? Nesse início de semana aí com vocês, nessa segunda-feira, né? Uma segunda-feira quente, né? Muito calor. Espero que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de todos vocês. Vamos dar início a mais um vídeo, né? A mais uma leitura. A todos aqueles que estão aí acompanhando, meu muito obrigado, tá bom? Por estarem dedicando um pouquinho do tempo de vocês aí para o aprendizado, né? Da palavra de Deus. E aqui estamos, né? Novamente, retornando, iniciando o estudo, em que o tópico é Apocalipse, revelações de esperança. Estamos lendo sobre a maior de todas as guerras, né? No vídeo anterior, nós havíamos conversado um pouco, né? Em que quais eram os nomes dados, né? Ao inimigo de Deus. Também falamos um pouco sobre qual é a principal obra de Satanás e também sobre quais são os dois enganos mais sutis de Satanás, né? Para quem vem acompanhando o vídeo, nós falamos um pouco sobre alguns desses assuntos. Para quem não viu, basta somente ir aí no canal e ver o vídeo anterior a esse, tá bom? Para se atualizarem das informações, tá bom? Então, dando continuidade, tá bom, à leitura, né, de ontem, dando continuidade, já estou aqui de posse com o meu instrumento de trabalho, né, que é a minha Bíblia. Espero que vocês também estejam de posse da Bíblia de vocês aí, tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Para que vocês também, assim como eu, possa se estar orientando e pesquisando sobre o tópico do qual estamos aqui conversando, tá bom? Caso não tenham uma Bíblia aí neste momento, às vezes vocês podem estar aí no momento de horário de trabalho, né? Em um horário de almoço, mas eu sempre estou dizendo aqui o livro que estamos estudando, né? O capítulo e o versículo, para que depois vocês possam, dentro do possível, estar lendo dentro do lar de vocês aí, pesquisando com mais calma, né? Com mais tempo, tá bom? Então, continuando a leitura, já vem com esta pergunta: contra quem Satanás está enfurecido nestes últimos dias? No livro de Apocalipse, tá? Capítulo 12, versículo 17, vai nos dizer contra quem Satanás está enfurecido nestes últimos dias, né? Vamos ver o que a Bíblia nos diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. E o dragão ficou furioso com a mulher e foi travar guerra com os remanescentes da sua semente, que observam os mandamentos de Deus e têm a obra de dar testemunho de Jesus. Então, contra quem, né? Satanás está enfurecido nesses últimos dias, né? Contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. No vídeo anterior, meus irmãos e minhas irmãs, eu até falei sobre isso, né? Até mencionei
que conforme vamos nos apegando mais profundo nos conhecimentos, na palavra de Deus, quanto mais vamos nos aproximando do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quanto mais vamos fazendo as nossas orações, mais o inimigo vai se rebeliando contra nós, né? Ele vai se revoltando. Então ele vai ficando cada vez mais furioso. Por quê? Porque ele vai percebendo que ele está perdendo já a sua guerra aqui na terra, né? É uma guerra que ele já perdeu. Só resta a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A vinda de Cristo, para que se concretize o fim do reinado de Satanás aqui na terra. Então, conforme ele vai vendo que nós estamos cada vez mais nos alimentando da palavra de Deus e nos unindo com o Senhor Jesus Cristo, mais ele vai se irando, porque ele vai vendo que as forças dele vai se enfraquecendo e não vai mais tendo efeito sobre nós, né? Amém? E continuando a leitura. A ira do inimigo se manifesta contra a descendência de Deus. A sua igreja na terra, que guarda os mandamentos divinos e tem o testemunho de Jesus, que se caracteriza pelo dom profético. No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, lá no começo, né? Livro de Apocalipse, né? Capítulo 19, versículo 10, nos fala sobre isso aí, ó. Bem no comecinho aqui do capítulo 19, né? Prostrei-me então diante dos seus pés para adorá-lo, mas ele me diz: toma cuidado, não faças isso, sou apenas o escravo teu e dos teus irmãos, que tem a obra de dar testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois dar-se testemunho de Jesus é o que inspira o profetizar. Então, resumindo, é isso que deixa, né, Satanás enfurecido. É quando levamos testemunho, quando levamos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que querem ouvir, que querem conhecer, que querem o aceitar, né, como Salvador. Então nós não devemos ter medo, nós não devemos nos preocupar sobre muitas vezes as ameaças, as provações que as pessoas, que o inimigo vai tentar colocar sobre nós para nos intimidar, né? Não vamos temer, meus irmãos, porque se Deus é com nós, quem será contra nós? Ninguém, ninguém. Deixe essas pessoas que muitas vezes vai te abalar, vai te desmotivar, te desanimar, né? Elas vão tentar de todas as formas. Mas mostre para estas pessoas que o Deus que você serve, que o Deus que você acredita, é um Deus verdadeiro. É um Deus vivo, que reina dentro de todos nós, né? Continuando a leitura. Qual é o conselho de Jesus para nos proteger e nos libertar do mal? Ai, que bacana, eu acabei de dizer isso para vocês, né? E aqui já vem com esta pergunta. Qual é o conselho de Jesus para nos proteger e nos libertar do mal? No livro de João, capítulo 8, versículo 32. Vamos ver o que a Bíblia nos explica sobre isso, né?
João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que vai fazer, né? Nos libertar do mal? Qual é o conselho que Jesus nos dá? Para que conhecemos a verdade, né? E a verdade nos libertará. Nada mais justo, meus irmãos, de que andar corretamente. Nada mais justo do que ser correto, né? Conhecer a verdade nada mais é do que conhecer o que é certo. Conhecer os mandamentos, conhecer os ensinamentos, né? Deixadas por Deus para nós através das suas escrituras, né? Para que venhamos viver e conhecer a verdade. Isso é o importante. A partir do momento que você vive a verdade, que você vive corretamente, né? Automaticamente o nosso Senhor Jesus Cristo já vai estar com nós, já vai estar nos protegendo, já vai estar Ele nos guardando de toda a maldade que se tem aqui na terra, né? A verdade é mais do que um conceito teórico. No Antigo Testamento, ela é um princípio de caráter de Deus. Olha que importante isso. No Antigo Testamento, né, ela é um princípio do caráter de Deus. No livro de Salmos, capítulo 86, versículo 15, nos fala assim, ó. Salmos 86, 15. Tu, porém, ó Jeová, és um Deus misericordioso e clemente, vagaroso em irar-se e abundante em benevolência e veracidade. Então vocês vê, um Deus misericordioso, Ele é o Deus da misericórdia. Por isso que recebemos a misericórdia do nosso Deus sobre os nossos pecados, né? Porque Ele é misericordioso. E vagaroso em irar-se, ou seja, o nosso Deus, Ele é calmo. Por mais que erramos, por mais que cometemos situações difíceis, Ele é calmo e vagaroso em se irar-se. Já pensou se Ele não fosse calmo e nem vagaroso? Acho que não existiria mais a humanidade, né? Eu acho que aqui o inimigo já tinha dominado totalmente. Já tinha bagunçado tudo. Mas como somos filhos de um Deus de misericórdia e de um Deus calmo, vagaroso, né? Ele nos entende, nos escuta e nos perdoa. Não é verdade? No Novo Testamento, descobrimos também que a verdade é Cristo. Foi Ele quem disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Olha que bonito, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui em João, capítulo 14, versículo 6, na Bíblia nos relata esse momento em que Cristo, né, diz isso, né? Jesus disse-lhe: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então isso é muito importante, meus irmãos. Isso é muito importante. Por isso que nas orações
nós devemos pedir sempre a ajuda, sempre a misericórdia, o entendimento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que vai levar os nossos pedidos ao Criador, a Deus, somente através dele. Mas ninguém tem o direito, mas ninguém consegue chegar ao Pai, senão através do seu Filho Jesus Cristo. Isso é muito importante, né? Por isso que nós devemos confiar e acreditar num Deus vivo, num Deus verdadeiro. Eu sempre tive uma questão comigo da seguinte forma: se eu posso pedir direto para o Filho, né, direto para o Senhor Jesus Cristo, o que eu preciso, as minhas necessidades, por que eu vou percorrer em outros tipos de pedidos? Existem pessoas que às vezes vai pedir para outro tipo de entidades, né? Outro tipo de santos, né? Eu não vou mencionar nomes aqui porque é uma situação de que cada um acredite naquilo que te convém, né? Naquilo que ele tem fé. Mas eu tenho isso comigo, meus irmãos. Se eu posso pedir direto para o Senhor Jesus Cristo, para que eu vou alongar os meus pedidos? Se supostamente eu acredito em alguma entidade, se supostamente eu acredito em algum santo, então por que então não acreditar verdadeiramente no Filho de Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo? Se eu posso estar tão próximo do Criador, por que eu vou alongar a minha conversa, né? Se é que vocês conseguem me entender, né? Então é isso que a Bíblia nos ensina e cabe a nós seguirmos o que ela vem nos ensinando. Se cometemos falhas, se cometemos erros, cabe a nós nos corrigirmos e passarmos a fazer o que é correto, o que a palavra de Deus nos pede e nos ensina, não é verdade? E continuando a leitura, por intermédio de quem podemos vencer o inimigo? É uma pergunta assim, eu já até sei a resposta, né? Creio que vocês também já sabem, mas vamos reforçar, né? Aqui o entendimento. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, a Bíblia vai nos dizer por intermédio de quem podemos vencer o inimigo, certo? E a Bíblia nos diz assim, ó: e eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, e não amaram as suas almas, nem mesmo ao encararem a morte. Então, intermédio de quem podemos vencer o inimigo? Através do Cordeiro. Quem é o Cordeiro de Deus? É o nosso Senhor Jesus Cristo, né? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através dele, podemos vencer com certeza o inimigo. Nosso grande segredo para vencer é nos apegar a Cristo. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos ver o que nos diz. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Eu costumo deixar marcadinho aqui para ficar mais fácil, né? Mas o livro de Tiago já está bem próximo aqui, tá bom, meus irmãos? Está bem próximo aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Nos diz assim, ó: sujeitai-vos, portanto, a Deus,
mas oponde-vos ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, meus irmãos, aqui é bem claro, né, na resposta. Sujeitai-vos a Deus, né? Acreditei-vos em Deus, mas oponde-vos, ou distancia-se, né, ao diabo, e ele fugirá de vós. E continuando, né, a leitura, pois ele já venceu Satanás nas tentações do deserto, na cruz, e completou sua vitória ao ressuscitar dos mortos. O inimigo sabe que está perdido, por isso se parece com um leão que ruge. Olha só, ele sabe que ele já brevemente, né, está chegando o final do reinado dele, né? E ele anda aí, ó, rugindo como um leão. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, na Bíblia, ela nos diz assim, ó: mantende os vossos sentidos, sede vigilantes. Vosso adversário, o diabo, anda em volta como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Pois no desfecho do conflito será destruído no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, capítulo 10 ao 14. Na Bíblia que nos fala assim, ó: e o diabo que os desencaminhava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam tanto a fera como o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. E eu vi um grande trono branco, em que eu estava sentado nele, corrigindo, tá? De diante dele fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se rolos, mas outro rolo foi aberto, é o rolo da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo as suas ações. E o mar entregou aos mortos nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos neles, e foram julgados individualmente segundo as suas ações. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Este significa a segunda morte, o lago de fogo. Então, meus irmãos, para encerrar, né, essa leitura de hoje, aqui nos passou já uma abreviatura, né, bem resumida do que vai acontecer com Satanás, né? Com Satanás, o que ele anda fazendo, né? Por aí, né? Rugindo como um leão furioso, pois ele sabe que o seu fim está próximo. E finalizando aqui no Apocalipse 20, no capítulo 10 ao 14, nos diz, né, que os mortos serão ressuscitados, né, para o seu julgamento no rolo da vida, assim como os vivos também vão ser julgados. E após o julgamento é que vai ser separado quem vai para o lago de enxofre, né, junto com Satanás, e quem vai herdar o direito à vida eterna, né, na moradia que será governado pelo nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu sempre digo, meus irmãos, para que você anote, né, os capítulos, os versículos, para que você venha a ler novamente, 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias, para que você consiga entender da melhor forma possível, tá bom? Porque às vezes a gente lendo aqui no vídeo, como os vídeos têm que ser curtos, né,
para não ficar muito grandes, a gente vai lendo de acordo com o que a Bíblia vai falando. Então, existem situações em que dá para se entender, em que dá para se interpretar corretamente. Mas também há textos que a gente tem que ler várias vezes. Eu mesmo tenho momentos em que eu estou estudando a Bíblia, né? Estudando livros, em que eu tenho que ler várias vezes para conseguir entender e fixar, né, o conhecimento, tá bom? Por isso que eu estou sempre passando certinho o livro, o capítulo e o versículo, né? Meus irmãos, nós terminamos hoje aqui o título A Maior de Todas as Guerras, né? Falamos um pouco sobre isso, sobre esse tema. O próximo tema será o maior resgate. Vamos dar início aí ao maior resgate. Do que será, né? Esse tema, o que vai falar? O que será esse resgate? Por que o maior resgate, né? Então vamos conversar sobre isso, né? Meus irmãos, vou terminando por aqui então. Obrigado para quem me acompanhou até agora, tá bom? Para quem vem me acompanhando. Obrigado para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe você. Que Deus também abençoe aí a todos que estão acompanhando esses vídeos, tá bom? Meus irmãos, assim como eu havia dito no vídeo anterior, né? Que tem a oração do Salmo 23 que tem feito muito bem para mim. E eu confesso a vocês que eu faço essa oração do Salmo 23 já tem mais de um ano. E muitas são as maravilhas que esse salmo tem feito para mim. Que é um salmo muito poderoso, muito detalhista, né? Perdão. E eu tenho certeza que assim como tens feito bem para mim, eu tenho certeza que também vai fazer muito bem a todos vocês, tá bom? E eu ficaria muito feliz, ficaria muito grato se vocês acompanhassem esta oração do Salmo 23 junto comigo, tá bom? Então eu vou pedir para que vocês fechem os seus olhos, tá? Quem quiser, né? É claro. E repitam comigo esta oração, tá bom? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O seu bordão e o seu cajado me consolam. Unge-me a cabeça, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, obrigado para quem acompanhou até aqui esse vídeo, tá bom? Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês e que tudo que venham a fazer no dia de hoje seja selado e que a vitória seja atingida, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.